Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e a gente vai ver hoje biotecnologia. Então vamos ver a biotecnologia moderna. Vamos ver a aplicação do DNA no mundo do comércio e da indústria e das possibilidades desse uso para gerações futuras. A grande marca, talvez, né, da biotecnologia, do DNA, seria o ano de 1978, quando a primeira empresa consegue fazer insulina a partir de bactérias transgênicas. Então, bactérias que foram modificadas geneticamente, elas puderam produzir insulina humana. Antes, os tratamentos diabéticos era feito com insulina humana extraída de cadáver, o que era muito difícil, e insulina suína e bovina, tirados então de outros animais e que não tinham exatamente a mesma qualidade, vamos dizer assim, funcional que a própria insulina humana. Como é que eles conseguiram fazer essa façanha? Então, a primeira coisa importante foi a descoberta no início dos anos 70 da enzima de restrição. O que é uma enzima de restrição? A enzima de restrição é uma defesa que as bactérias têm contra DNA viral, tá vendo? Então o vírus introduz o DNA dele na célula bacteriana, mas a célula bacteriana tem uma pronta resposta, né, que essa bolinha verde está representando o que a gente chama de enzima de restrição. Ela vai e corta o DNA do invasor, que então não consegue controlar a célula, e a célula então está perfeitamente defendida. As enzimas de restrição são enzimas que se mostraram úteis. Por quê? Porque elas cortam DNA, e cortam DNA de qualquer tipo. E também não fazem esses cortes de uma maneira aleatória. A enzima de restrição, ela só faz cortes nas sequências chamadas de palindrômicas. O que são sequências palindrômicas? Você sabe o que é um palíndromo? Por exemplo, a palavra arara é um palíndromo, porque você lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você lê arara. Você vê que essa sequência aqui, ó, AATT, embaixo ela é TTAA, ou seja, essa sequência embaixo invertida é a sequência de cima, e é isso que é chamado de sequência palindrômica. As enzimas de restrição são especialistas em cortar sequências palindrômicas, portanto, os cortes das enzimas de restrição são precisos. Aí o que os caras fizeram? Pegaram o DNA humano e cortaram com enzimas de restrição. Pegaram plasmídios bacterianos, que são DNAs extra-cromossomiais da bactéria, pequenos DNAs, que também foram cortados com as enzimas de restrição. Esses pedaços, esses fragmentos de DNA de origens diferentes foram colocados no mesmo tubo e acrescentado DNA ligase. E o que aconteceu foi que os fragmentos se uniram. Esse DNA recombinante, porque tem origem humana e bacteriana, foi servido a bactérias que absorveram esse material genético e passaram a expressar o gene que é humano, no final das contas, num organismo diferente. Esse organismo geneticamente modificado, esse organismo é um transgênico. Nesse caso, a bactéria passou a fazer insulina. Então a transgenia é isso, pegar um gene de uma espécie e colocar numa outra espécie. Aqui vocês estão vendo um porco que recebeu o gene de água-viva, por técnica similar à que eu acabei de descrever. Muitos alimentos transgênicos estão no mercado há muito tempo, desde a década de 90 que a gente tem essa oferta de alimentos transgênicos. Nos Estados Unidos começou em 1994 com o tomate, mas aqui no Brasil os alimentos que são mais, vamos dizer, difundidos são o milho e a soja. Aqui mais um exemplo, então, para reforçar a ideia do transgênico. Você vê que aqui uma planta chamada prímula que produz ômega 3 teve o seu DNA removido e incorporado na soja. E a soja, então, além de produzir o seu óleo com todas as suas propriedades, agora ainda produz a ômega 3. Na verdade, esse ensaio aqui, eu botei até o site, é um ensaio, está em fase de pesquisa, não existe ainda esse óleo de soja no mercado enriquecido com ômega 3 via transgenia. Bom, muitos defendem a transgenia como forma de aumentar a produtividade, de reduzir o uso de agrotóxicos, de melhorar o uso dos recursos naturais e de tornar alimentos mais nutritivos. Eu diria para vocês que todos eles, né, têm grandes, vamos dizer assim, contradições
e alguns sequer chegaram a efetivamente serem colocados no mercado, como esse último aqui de alimentos mais nutritivos. Basicamente o que os transgênicos vêm prometendo, e ainda com alguma confusão de dados, porque há muita manipulação de dados nesse segmento, por causa do valor mercadológico que ele tem, seriam os 3 primeiros. Consumir plantas que consomem menos água, plantas que não precisam de agrotóxicos porque já carrega a toxina para matar a praga, e algumas plantas que têm um tempo de crescimento menor, que produzem mais, né, em termos da própria formação da planta, do indivíduo. Enfim, esses seriam assim argumentos favoráveis aos transgênicos. Mas existe uma grande preocupação ambiental, existem problemas de segurança alimentar, muitas alergias têm aparecido, né, nos usuários de transgênicos. A questão da manipulação, né, do limite dessa manipulação, a questão de decidir o que vai ser plantado, porque essas empresas são multinacionais e vão invadindo países, né, para fazer as suas produções em detrimento do mercado interno desses países. É o que está acontecendo, por exemplo, com a China, com a Índia e com o próprio Brasil. E alguns casos onde há necessidade de comprar outros produtos acessórios além da semente transgênica, caracterizando um clássico quadro de venda casada, ou seja, ainda tem um problema como é que eu posso dizer assim, um prejuízo do livre mercado, do livre-arbítrio de compra do agricultor. Bom, existem outras técnicas importantes e interessantes em curso. Uma outra chama-se silenciamento gênico. Essa técnica usa microRNAs ou RNAs de interferência. Como é que funcionam essas moléculas? Elas inibem a expressão gênica atacando RNAs mensageiros. Essa técnica tem sido usada para adiamento de envelhecimento e na expectativa de tratamento de doenças. Veja o caso desse tomate. Olha só, esse tomate comum, 10 dias depois de colhido, 25 dias depois de colhido e 45 dias depois de colhido. Olha só os tomates que foram tratados com RNA de interferência. RNA de interferência que tem como alvo o RNA mensageiro de genes que o pessoal da genômica já identificou como genes do envelhecimento do tomate. Bom, terapia gênica consiste no quê? Uma pessoa tem um problema porque tem um gene errado. Então a técnica chamada terapia gênica ou genoterapia consiste no quê? De colocar esse gene que a pessoa tem errado e consertar geneticamente a pessoa. Então é um tratamento para doenças hereditárias pela inserção de um gene funcional no indivíduo portador da doença. A técnica é bonita, teórica, mas na prática também não tem dado grandes resultados, viu? DNA fingerprint, essa sim, uma metodologia importante. Foi essa metodologia que tem salvado pessoas e resolvido os problemas, erros históricos de condenação com base no exame de DNA. Tá? Esse caso recente nos Estados Unidos, de 2 irmãos que ficaram 31 anos presos e na verdade não tinham sido eles os assassinos, porque o exame de DNA começou a ser vigente a partir de 1985 e esses casos aconteceram antes disso. Como é que faz um exame de DNA? Primeiro você tem que ter o DNA, amplificar ele, aumentar o número de cópias, fragmentar eles e aplicar num gel de eletroforese. Você aplica os DNAs supostamente de origens diferentes e liga um equipamento que vai formar uma diferença de potencial elétrico aqui. O ponto de aplicação do DNA sempre é negativo, tá? E o ponto de corrida sempre positivo. Por quê? Porque o DNA tem carga, e a carga do DNA é negativo. Você aplicando uma molécula negativa num polo negativo, ele vai sofrer repulsão. E à medida que isso acontece, ele vai migrando ao longo do gel até chegar na outra extremidade. À medida que o tempo vai passando, esses fragmentos vão se separando. Se forem DNAs absolutamente iguais, né, o padrão de separação vai ser o mesmo, que não está acontecendo nesse caso aqui. Você vê que o padrão de separação de um é totalmente diferente do outro, e significa que o DNA do tipo 1 não é da mesma origem que do tipo 2. Assim vocês podem fazer uso, né, interpretativo
do DNA fingerprint, por exemplo, para exames de paternidade. Por exemplo, nesse caso, aqui está o padrão da mãe e o padrão do pai. Você vê que o padrão do filho do F1 é uma mistura deles. Portanto, ele é um filho biológico do casal, assim como F3. F2 é filho apenas da mãe e o F4 não é filho de nenhum dos dois. Clonagem, meus amigos. Clonagem é o seguinte. Muitos pensam que a ovelha Dolly foi o primeiro clone. Não é verdade. O primeiro clone foi o Fred, uma rã que foi clonada pelo Dr. Briggs e o Dr. King em 1950. Mas realmente ficou famoso, né? Ficou famosa a clonagem da ovelha Dolly anunciada em 1997. Como é que a Dolly foi feita, gente? Os caras pegaram um óvulo, um gameta feminino, tiraram o núcleo e deixaram o óvulo sem núcleo. Pegaram uma célula adulta, tiraram o núcleo e jogaram a célula fora. Ficaram só com o núcleo. Então, o núcleo da célula adulta foi fundido com o óvulo sem núcleo. E a partir disso, usando uma descarga elétrica, tá vendo? Foi feita uma eletrofusão. E a partir disso, o que aconteceu? Essa célula começou a proliferar e se comportar como um embrião. O embrião foi colocado numa barriga de aluguel e a Dolly nasceu. Essa técnica foi repetida inúmeras vezes. Aqui em Brasília, por exemplo, foi repetida e resultou aqui em algumas vacas. Essa é uma delas, tá? Tá aqui ela, essa aqui é a lenda, essa aqui é a fábula, é a filha da lenda. A fábula não é um clone, tá? Ela foi feita por inseminação artificial. Mas a lenda, que é essa aqui que está cortada, ela é a vaca clonada, tá? Foi feita pela Embrapa DF. Mas a clonagem realmente vive agruras de maus momentos, né? Você vê que eu botei essa notícia aqui, ó, que o próprio Wilmot, o escocês que fez a Dolly, abandona o trabalho de clonagens por não acreditar mais nele. Gente, projeto Genoma Humano, coisa importante. 1990, os Estados Unidos resolvem montar uma mega equipe, mega milionária, para sequenciar o genoma humano e mapear o genoma humano. O que quer dizer sequenciar o genoma humano, gente? Significa examinar cada base do material genético humano e mapear, colocá-lo exatamente na posição correta nos cromossomos. Além disso, os objetivos passaram também pelo bioinformática e transferência de tecnologia, o que foi de fato muito importante, porque novos softwares foram colocados no mercado, especialmente para fazer não só sequenciamento, mas composição dos fragmentos em cromossomos inteiros. E também muitos workshops foram feitos no mundo com a intenção de fazer uma discussão ética a respeito do programa, já que é um programa complicado. O trabalho total resultou em 3,16 bilhões de pares de base, esse é o total do material genético humano, e algo em torno de 25 mil genes, na verdade um pouquinho menos que isso. Gente, eu vou clicar aqui para a gente finalizar a aula, mostrando para vocês o site oficial do Projeto Genoma, onde se encontram lá as informações genéticas que conseguiram sobre o ser humano. Então tá abrindo aqui a tela, vamos esperar um pouquinho para vocês verem o que está efetivamente lá no site informativo do Projeto Genoma Humano. Esse site está hospedado, né, numa plataforma americana. Eles foram os pioneiros, vamos dizer assim, do trabalho, e em função disso acabaram, enfim, né, sendo os responsáveis diretos pela curadoria, vamos dizer assim, da informação. O site está abrindo, a internet não está ajudando muito, mas não importa, aqui um pouquinho de paciência, só porque é importante, eu gostaria que vocês vissem, né, o que efetivamente o trabalho fez, né? Então tá aqui o site, tá? Isso aqui é tipo um ministério lá dos americanos, e que tá onde estão hospedadas então essas informações, né? Aqui, vocês podem ver, né, já está aparecendo em um primeiro plano aqui. Deixa eu ajeitar aqui para vocês a tela, tá? Então já estou aqui na página que exatamente aparece o Homo sapiens, tá? Cadê a gente? Estamos aqui, tá? Vou pegar aqui, vou clicar aqui em Homo sapiens. Você vê que tem várias outras espécies que estão ali
né, ancoradas. Você vê que aparecem todos os cromossomos humanos, inclusive o DNA mitocondrial, tá vendo? Isso aqui é o DNA mitocondrial, tá? Cromossomo Y, X e os 22 cromossomos autossomos, né? Então você clica em qualquer um aqui, vou clicar no cromossomo 7, ele vai isolar o cromossomo 7, vai mostrar o cromossomo 7 sozinho, e aqui, né, um cromossomo 7, tá, com todos os pedaços que já foram efetivamente sequenciados. Eu vou escolher um aqui, esse RAC1, é um gene, tá? Cliquei no gene, e aí ele vai dar uma espécie de explicação, o que é o RAC1, que tipo de gene ele é. Olha lá, ó. Ele está ligado com alguma coisa, né, de substâncias ligadas à toxina botulínica, né? E aqui embaixo eu vou clicar aqui em FASTA, porque aí quando eu clico em FASTA, olha só que interessante vai acontecer. Ele vai abrir aquele trechinho do RAC1 que está no cromossomo 7, tá vendo, gente? Olha só o que eles fizeram, qual a informação que eu tenho? Um monte de A, C, T e G, que são as bases nitrogenadas, pessoal. Tá? Olha o tamanho da sequência, que é só aquele pedacinho que eu cliquei lá. É isso aí, meus amigos. Então, agora vocês já entendem um pouco melhor do que acontece com o nosso material genético, e em função disso, eu posso dizer para vocês que eu fui.